todos, bem-vindos ao Congresso Entrevista. Esse é o programa em que nós convidamos os conferencistas do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia para falar um pouco mais sobre a sua pesquisa, apresentar esse resultado da pesquisa que será apresentado com maior esclarecimentos no nosso primeiro congresso que acontece em julho. Antes de chamar os nossos convidados, desde já a gente gostaria de dizer que as inscrições ainda estão abertas. As inscrições para o segundo lote com desconto estão abertas até 31 de maio. E a gente convida, para você que ainda não conhece o Congresso, a acessar o site congressodeconscienciologia.org, conhecer mais sobre o Congresso, conhecer os eventos pré-Congresso, que irão acontecer em julho, e conhecer um pouco mais sobre essa conferência que será apresentada hoje e as demais conferências. Então, gostaria de chamar ao palco dois pesquisadores, a professora Juliana Remédios e o professor Maximiliano Reimann. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse congresso histórico. Boa tarde aí, pessoal, Tiago, telespectadores. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de já perguntar do objeto de pesquisa de vocês, que além do dicionário que foi escrito, também vocês comentam como foi o processo de escrita grupal do dicionário de Consciencioterapeuticologia. Então, vocês poderiam falar um pouco mais para a gente de como foi esse processo? Então, o nosso trabalho que a gente está trazendo para esse congresso, ele procura explicar como foram aí as técnicas que a gente aplicou, né, e desenvolveu para a escrita desse dicionário, né? A gente começou a escrever esse dicionário na metade ali do ano de 2015 e publicou ele em 2022, né, em setembro de 2022. Então foram praticamente aí 7 anos de trabalho, né, em equipe, né, para, vamos dizer assim, consolidar esse projeto. E nessa equipe existiam lá 54 pessoas atuando nas mais diversas frentes, né, desde a escrita dos verbetes propriamente ditos, até a revisão, até a criação de neologismos em outros idiomas, né. Então a gente tinha uma equipe, né, que trabalhava com neologismos. E dentro dessa equipe tinha pessoas que eram voluntários da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia, mas outras pessoas que atuavam como experts em certas áreas, né, que nos ajudaram aí também. Além desses voluntários, existiram outras pessoas que nós consultamos aí ao longo do trabalho, que também, de uma forma ou de outra, contribuíram para essa obra que a gente consolidou aí, muita coisa da ciência consciencioterapeuticologia. E com esse, né, no desenvolvimento aí desse trabalho, nós começamos a aprender como lidar, né, com um grupo grande de pessoas, de modo que fosse produtivo, né, que a gente conseguisse manter o nível de harmonia, né, que a gente conseguisse manter o holopensene positivo, né, aglutinador, que fizesse as pessoas se interessar e se manter no trabalho ao longo do tempo. E essas técnicas elas foram sendo desenvolvidas e aplicadas à medida que o trabalho ia andando, né? E a gente, em determinado momento, conseguiu consolidar essas técnicas, listar essas técnicas. E no nosso dicionário, a gente publica a listagem das técnicas, né? Que são essas 54 técnicas. E nesse artigo, a gente vai explicar um pouquinho como algumas delas, né? Nós fizemos aí uma classificação, né? De como essas 54 técnicas podem ser subclassificadas, no caso. E nós pretendemos explicar e debater ali com os presentes no Congresso como que nós fizemos esse processo, né? Essa aí é a contribuição pontual que a gente traz aí para esse Congresso aí dentro da ciência consciencioterapeuticologia, né? Sim, então as pessoas conhecem o dicionário de consciencioterapeuticologia, que foi publicado em 2022. O nosso objetivo com esse artigo é trazer informações do backstage de como a gente fez o dicionário. O nosso objetivo com isso é justamente porque é um tema super relacionado, né, a questão da cientificidade, da produção científica, mas também é de forma bem singela incentivar as outras pessoas e ajudar, se possível, os grupos que estão querendo fazer um trabalho semelhante, dicionários, glossários, tesauros, ou qualquer outra GESCOM, a gente pode dizer até, grupal.
Então, a gente acha que desenvolveu algumas estratégias técnicas bem valiosas, bem bacanas, que funcionaram no grupo, na instituição, né? Nós mesmos fomos nossas cobaias, e a gente acha que, de compartilhando esse material, especialmente num evento científico, a gente tem essa ideia de incentivar, mostrar a importância e, principalmente, que é possível realizar gestões desse porte em grupo. Isso ser bom para a instituição, não só ser bom para a instituição, ser essencial para o desenvolvimento da instituição conscienciocêntrica, das especialidades. Então, cada instituição tem a sua especialidade, a gente acha que esse é o nosso trabalho na conscienciologia, na realidade, né? O trabalho prioritário das instituições, das pessoas, dos voluntários, em última instância, é desenvolver as especialidades de forma pessoal ou grupal. No caso aqui, a gente vai estar falando desse trabalho em grupo. E a gente, no dia do congresso, nós vamos, na conferência, vamos ter a oportunidade de responder perguntas, falar mais abertamente sobre isso, e também estamos no futuro pretendendo publicar de uma forma mais detalhada essas técnicas e como a gente fez o dicionário. Esse foi um impacto percebido na comunidade, percebi em mais de um grupo, ficou motivado a partir do dicionário e da forma com que vocês sistematizaram o conhecimento, como que o dicionário colaborou para esse incentivo justamente à escrita. E vocês falam de algumas técnicas no dicionário. Vocês poderiam comentar algumas dessas técnicas que no artigo vocês apresentam para a construção desse material? Nós temos lá 54 técnicas, então eu vou dar uma visão geral, que na realidade é uma coisa bem fisiológica, assim, sabe, Thiago? A gente foi desenvolvendo conforme as nossas necessidades. Então, de uma forma geral, a gente tem lá a técnica da terminografia, né, consciencial. O que seria isso? A gente teve que desenvolver um jeito de escrever dentro da nossa especialidade. Então, você lá, aqui, telespectador, quando for conhecer, se não conhece ainda o dicionário de consciencioterapeuticologia, vai ler os verbetes e vai ver que a acepção, a abordagem, não é uma abordagem genérica, é uma abordagem pela visão da consciencioterapia, pela visão do evolucente, pela visão do autoconsciencioterapeuta, do consciencioterapeuta. Então, eu acho que isso foi uma grande sacada, uma coisa bem interessante, um diferencial importante do dicionário. Além disso, a gente tem várias técnicas que ajudaram a gente a desenvolver isso. Por exemplo, a proposição de neologismos, a questão própria de como nós desenvolvemos, que eu acho que é um know-how muito importante, que pode ajudar muito as outras equipes aí, das outras instituições, como a gente construiu essa questão das equipes de trabalho, como a gente gerenciava elas, como era o fluxo dos verbetes, né, que é o produto, a célula aí do dicionário é o verbete, e para a gente ter essa linha de montagem, esse crescimento contínuo. Nós também sabemos que há a questão da fricção mental somática com a proposição de neo-ideias. Então, por exemplo, eu sou verbetógrafa, pesquiso pra caramba, vou lá, escrevo um verbete, apresento no grupo, o grupo acha que não é bem aquilo, não aceita, acha que a ideia não é para essa obra, talvez seja para outra obra. Então, ou então, por exemplo, a defesa, que é uma técnica que a gente desenvolveu também no dicionário, a defesa pública das ideias, né, das definições no dicionário, as apresentações, tudo isso pode gerar dificuldades, porque nem sempre é fácil, nem sempre a gente está acostumado a receber feedbacks, retornos, sugestões. Então, a gente tem técnicas super interessantes no nosso artigo, e que a gente vai falar sobre isso, que é, por exemplo, da questão do feedback construtivo, como você dá o feedback aí, no caso especificamente da gente, nesse trabalho da GESCOM dos verbetes, de uma forma construtiva, como você aceitar heterocríticas, a gente escreveu uma técnica também sobre isso, tá? Porque a gente precisou desenvolver isso aí de modo grupal, que também faz parte do autodesassédio, né, mental somático. Como uma que eu acho super interessante, que eu própria vivenciei várias vezes, é como superar a frustração
de uma forma ágil, inclusive, superar agilmente a frustração, quando os seus temas não são aceitos, ou quando o seu verbete não é aceito. Então, são coisas bem práticas, bem importantes, necessárias, e acho que essas técnicas, elas ajudam bastante, e para as pessoas que estão querendo desenvolver uma gestão grupal, eu acho que já é uma ajuda significativa. Uma outra técnica que eu acho muito importante, talvez essencial para os organizadores de gestões grupais, de trabalho, de projetos em grupo, que fala da importância de você incluir todas as pessoas no trabalho. Então, existem várias formas de fazer isso, vai desde o voluntário que não enxerga a importância da GESCOM, aquele que realmente não tem oportunidade de participar muito, mas quer participar e não sabe como, às vezes quer participar um pouco e não sabe como, e você oportunizar, enquanto organizador, a chance para ele fazer parte desse projeto grupal e se sentir incluído. E, principalmente, tem as pessoas que têm ideias super importantes, vivências, aí no nosso caso da OIC, experiências, experimentos, experimentações consciencioterápicas, auto- e heteroconsciencioterápicas super interessantes e válidas, mas não têm a prática de escrever, ainda não sabem ao certo como escrever, e faz parte do trabalho em grupo, da organização, das equipes de forma geral, ajudar essas pessoas a colocar no papel as suas ideias, né? E isso existe muita flexibilidade, e você saber trabalhar sem se assediar, sem ficar antagônico com aquilo que a pessoa pode proporcionar, que ela pode oferecer o seu melhor, né, naquele momento. Então, são várias técnicas mesmo bem práticas, e eu acho que são bem... Acho que nesse congresso vai ser bem interessante a gente poder compartilhar isso com vocês. A Juliana já colocou bastante aí a visão das técnicas, né? Uma coisa que eu acho interessante ressaltar que essas próprias 54 técnicas, a gente pode subclassificar elas em categorias, né? Então, por exemplo, você tem algumas delas que são mais da questão da forma, né? De você ter uma bibliografia específica exaustiva, de você ter uma definição terminológica. Por exemplo, na sinonímia, a gente considerou importante ter a sinonímia mais exata possível, divergindo, por exemplo, da abordagem da enciclopédia, né, que às vezes, pelo menos inicial ali da enciclopédia, em que às vezes você tinha as aproximações complexas e tudo, né? E, por exemplo, dentro do texto ali nosso, nós evitamos lá fazer enumerações dentro de uma seção lá, porque a gente queria um texto bastante analítico, né? Justamente para poder mostrar como é que funciona a consciencioterapia, porque se a gente às vezes colocasse muitas listagens no texto, a gente ia citar aspectos sem descrevê-los. A gente queria que esses aspectos que fossem citados fossem descritos, né? Então tem esses detalhes todos estão ali. E tem técnicas também que são de ordem, vamos dizer assim, até de divulgação, por exemplo, né? O dicionário, ele criou um evento dentro da OIC, que agora se permanece, que a gente chama de farmacopeia consciencioterápica, que foi o quê? À medida que a gente ia já fazendo alguns verbetes, né, terminando com esses verbetes, eles ficando revisados, tudo revisado e certinho, a gente já levava a público aquele verbete, né, até se inspirando na abordagem da Enciclopédia da Consciologia, mas dentro de um modelo onde os consciencioterapeutas discutiam aquele verbete, discutem, né, até hoje ela está acontecendo, né, com os próprios verbetes do dicionário. Então teve isso, a gente usou a nossa revista científica, né, que é a Consciencioterapia, para ir publicando os achados, né, para você não ficar com aquela coisa assim, depois de 7 anos você vai e aparece com uma obra do nada, né, sem ter um tipo de feedback, avaliações e tal. Então, ao longo dos anos, a gente foi publicando as coisas, né, publicando, recebia feedback, nós mesmos fazíamos uma autocrítica aí daquilo que estava sendo feito. Então, são várias abordagens que ajudou a coisa a ser construída dessa maneira. E eu vejo que uma das técnicas mais sérias, além dessas, são essas técnicas que a gente usou para manter o desassédio grupal. Porque a gente sabe, né? Por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que escreveram 4 ou 5 pessoas que escreveram um livro junto e tiveram muita dificuldade.
Agora, imagina você juntar 54 pessoas para escrever uma obra junto. É um desafio de desassédio, né? De manter o desassédio, de fazer o desassédio. Né? Então, tem várias coisas que a gente foi fazendo. E uma coisa que foi muito séria, as nossas reuniões eram muito práticas e objetivas. Não tinha reunionite. Né? A gente até usou essa técnica, a técnica de evitação da reunionite. Não tinha. Toda reunião tinha conteúdo para ser debatido. Nós como organizadores, por exemplo, se alguém da equipe não trazia um conteúdo, nós como organizadores, nós tínhamos o compromisso de, na reunião, ter conteúdo para ser debatido. Então, a gente se virava para ter conteúdo, e toda reunião tinha conteúdo. Por quê? Porque a gente tem que manter a motivação, né? Muita demanda, muitas coisas acontecendo na vida das pessoas. E se elas vão para um trabalho desse para ficar jogando conversa fora, ou se não vejam que não tem um tipo de, vamos dizer assim, de resultado prático ali para elas, as pessoas se desmotivam, né? Então precisa de ter esse movimento, né? Principalmente da equipe organizadora, de você estar trazendo coisa nova, debatendo, aquecendo, né? Fazendo as pessoas pensarem, se sentirem, né, que estão ganhando de estarem presentes ali no trabalho. Né? Então tudo isso é um grande desafio, ainda mais para você manter isso no longo prazo, né? Que a gente considera, né? Que o que a gente fez aí com o dicionário. Professores, uma terpensene do primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia é a cosmovisão da cientificidade conscienciológica. E a gente sabe que lexicografia em Conscienciologia também traz essa relação com cosmovisão. Eu gostaria, do ponto de vista de vocês, de como essa conferência vai colaborar com essa cosmovisão da cientificidade conscienciológica, além do que vocês já trouxeram aqui, né? Claro. Veja bem, eu penso que o dicionário em si, né, ele é o que a gente chama lá, tipo, o estado da arte da consciencioterapia, né, ou pelo menos uma grande, né, parcela do que a gente teve de desenvolvimento da consciencioterapia nos 35 anos que tinha de consciencioterapia, a gente consolidou aquilo ali, né, até 2002. Então, o dicionário, ele é o que a gente conseguiu avançar com a ciência consciencioterapeuticologia até aquele ponto ali. Obviamente que, né, ele poderia ter mais entradas, mais verbetes, mais pesquisadores colocando suas coisas, mas foi até onde nós, como grupo, conseguimos chegar. Então, ele, por si só, ele tem lá a proposição de novas especialidades da consciencioterapeuticologia, né? Ele tem a tradução dos termos lá para, outros 4 idiomas além do português. Então, o dicionário em si, ele dá uma geral mesmo, né? Ele tem a bibliografia específica da consciencioterapeuticologia. Então, assim, pegamos tudo que a gente entendia de consciencioterapeuticologia e consolidamos ali numa obra. E aí você vê como conseguimos fazer isso, né? Aplicando essas 54 técnicas, né? Então, eu vejo que essas técnicas, tem técnicas que são super simples, né? E que são usadas em outros contextos, mas elas foram aplicadas dentro desse contexto, e ali teve um valor enorme, né? E tem muitas dessas técnicas que não são originais, né? Que nós criamos e tudo, né? Nós pegamos essas técnicas e aplicamos dentro do contexto, e foi muito prático, né? Porque o próprio dicionário, uma característica assim bem marcante dele é que ele foi algo vindo da prática. Então ele não é um dicionário teórico, né, de consciencioterapeuticologia. Ele é todo em cima da vivência dos consciencioterapeutas, transformado em conteúdo teórico. E essas técnicas também são assim. Elas foram, a gente vivenciou, aplicou, experimentou e registrou numa listagem, e agora a gente está apresentando aí um pouco mais, com mais detalhes, dentro do Congresso, né, para fazer aquilo que a Juliana comentou, né, a gente compartilhar nossos achados, né, para ver se a gente dá uma pequena parcela de colaboração aí para as equipes das especialidades, das ICs, que queiram também desenvolver um dicionário, né, nessa linha, aos moldes, né, do que nós fizemos. Okay? Olha, eu penso assim que o dicionário é resultado de uma certa cosmovisão, de enxergar essa necessidade de crescimento e de desenvolvimento, o futuro mesmo da especialidade, da conscienciologia. O futuro da conscienciologia vem do desenvolvimento científico. E cada um de nós, conforme eu já comentei, tem os seus objetivos primários e pessoais de desenvolvimento das especialidades, e temos os grupais, que é por isso que estamos nas I6, a princípio. Né? Mas eu também, agora que nós lançamos o dicionário, depois de lançarmos o dicionário,
cheguei à conclusão que, observando que a instituição em si, até mesmo em relação à cosmovisão, mudou. Houve uma ampliação do processo de cosmovisão, da cientificidade, das abordagens, inclusive no que a instituição faz na questão da terapia, da consciência-terapia. Então, eu penso que de realizar esse trabalho grupal, essa gestão grupal, ela desenvolve a cosmovisão. A gente hoje não dá nem para comparar o entendimento, o conhecimento. A gente tinha muito conhecimento prático, que era passado de boca, digamos assim, né? Poucas coisas escritas. Mas não dá para comparar a visão em conjunto, o conhecimento mesmo que nós temos da especialidade hoje enquanto grupo, do que tínhamos antes, né? As perspectivas que a gente consegue enxergar. Então, você veja, a OIC tem aí 2 décadas, né, Max? Eu sou meio ruim de dados, mas acho que é isso. Coincidiu aí com o nosso, da questão do dicionário, a necessidade da gente desenvolver de forma mais aberta, de forma mais técnica e mais específica, um novo tipo de atendimento dentro da consciencioterapeuticologia, que é o atendimento progesterapia. Então, a gente sempre fez progesterapia, é uma técnica consciencioterapia, mas aí justamente dessa cosmovisão, dessa necessidade, dessa questão do desenvolvimento da cientificidade, penso que isso combinou com o que a gente está vivenciando hoje, que é o crescimento até mesmo das formas de assistência dentro da instituição. Então, depois de 20 anos, nós estamos lançando um novo tipo de atendimento, que é voltado especificamente do processo parapsíquico, da projeção terapêutica. Então, é uma coisa super bacana e assim, olhando retrospectivamente, penso eu, na minha opinião, que talvez a gente não estivesse nesse ponto, não estivesse preparado, ou não tivesse nem a visão para fazer isso, se a gente não estivesse desenvolvendo a especialidade, a ciência em si, dentro da OIC. E hoje em dia a gente já pensa em outros tipos de assistência especializada para o futuro. Então isso abriu a cabeça, né? Conforme, falando de uma forma simples assim, esse tipo de trabalho te dá a real perspectiva do que você deveria estar fazendo, o que você já poderia ter feito. Então por isso que eu acho que é super importante para as instituições se darem essa oportunidade e ao mesmo tempo assumir esse desafio, porque é um desafio que não ocorre, não se concretiza sem o crescimento, sem as reciclagens grupais e sem o desassédio. Professores, gostaria de agradecer demais a participação de vocês. Deu para ver que é um artigo e um tema robusto, vai acrescer muito ao primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, e a gente espera que quem está assistindo e ainda não está inscrito, reflita, veja aí os resumos, e o resumo dessa conferência e das outras conferências no site, e nos vemos no congresso, né, professores? Com certeza. Em julho. Nos vemos no congresso. É isso aí, pessoal. Nos vemos lá.